Doutora Tati, meu filho é muito inteligente. Não é possível ele ser autista, né? Sim, é possível uma criança muito inteligente ser autista. Por quê? Porque o autismo ele não pressupõe uma deficiência intelectual. Eu posso ter autista com deficiência intelectual, mas a maioria deles vai ter um grau de inteligência normal. O maior prejuízo da criança autista ele vai estar na interação, na comunicação social, na atenção compartilhada, na questão de interesses restritos, repetitivos, e hipossensibilidades. Então, por exemplo, né? Às vezes eu posso inclusive ter uma criança lá de 2 anos que já sabe ler, que não é esperado para 2 anos. Então ele tem um interesse enorme por letras, números, cores, ele sabe letras em inglês, ele sabe cores em inglês, ele aprendeu a ler sozinho aos 2 anos, mas isso inclusive não era esperado para a idade dele, porque ele se interessa mais pelos números, pelas letras, pelas cores, do que pela interação social. Então eu não vou fazer diagnóstico de autismo baseado no grau de inteligência dessa criança, mas no seu comportamento, na sua interação, nos seus interesses, né, e nos outros aspectos. Por isso, se eu suspeito que a criança tem autismo, eu vou fazer também a avaliação do coeficiente de inteligência dessa criança, né? Porque isso vai determinar também o tipo de terapia, provavelmente o nível de suporte, né? Antigamente a gente falava de autismo grave, leve, Asperger. Hoje a classificação do autismo ela é em níveis de suporte. Então a criança, por exemplo, nível 1 de suporte é aquela criança que é verbal, ela se comunica bem, interage bem, ela precisa de pouco suporte de terapia. O nível 3 de suporte, eu vou pular para ficar mais óbvio, né? É aquela criança geralmente não verbal, que precisa de supervisão contínua, precisa de muito tempo de terapia, ela precisa de fono, terapia ocupacional, nutricionista, psicólogo, porque senão ela não tem evolução, né, das suas habilidades. E o nível 2 de suporte vai estar entre essas duas crianças. Ela tem um nível intermediário de suporte, ela precisa de um nível intermediário de terapias. Antigamente a gente falava então do Asperger, que era aquela criança extremamente inteligente, extremamente focada, né? Que tinha às vezes até um QI elevado, mas que tinha uma dificuldade enorme nas suas habilidades sociais. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, ele está tudo dentro do autismo, mas é super importante a gente lembrar de que todas as potencialidades dessa criança vão ser bem exploradas, né? Então, embora ele tenha o autismo, se ele for muito inteligente e gostar, por exemplo, de números, letras, cores, desenhos, matemática, informática, nós vamos aproveitar esse hiperfoco dele, essa habilidade, trazendo para ele um excelente uso dessa sua potencialidade. Mas lembrando, a inteligência e a habilidade social, que é o que está mais prejudicado no autismo, não é a mesma coisa. Então, uma criança muito inteligente pode sim ser autista.